Enquanto o governo discute mais formas de arrecadação, justamente para equilibrar as contas, o presidente da Câmara tocou num tema delicado e importante, que também tem norteado a discussão no mercado financeiro, que é o corte de gastos. Num evento da Fiesp, Arthur Lira defendeu a discussão sobre as despesas públicas com a reforma administrativa e sinalizou que vai precisar de apoio no parlamento e também dentro do governo federal para que o tema consiga a adesão necessária. Vamos ouvir então Arthur Lira. Nós temos ainda desafios que eu fico falando e não quero colocar pressão em ninguém, mas nós vamos ter que discutir despesas. Despesas a gente tem que discutir o tempo todo. Se nós não podemos aumentar impostos, nós temos que cortar despesas. A Câmara tem uma PEC da reforma administrativa votada na sua comissão especial e nós precisamos de todo o apoio externo e interno. Nós vamos precisar que o governo se debruce sobre esse tema em algum momento para que a gente possa não tirar direito de ninguém, não mexer em direito adquirido de ninguém, mas projetar um futuro onde a despesa esteja controlada. Tá aí, então, as falas, né, do presidente da Casa, da Câmara, Arthur Lira, mais uma vez, né, mais um recado, viu, Felipe, sendo dado ao governo, até porque, né, o próprio governo não tem um interesse, o governo, quando a gente fala, né, o presidente Lula, o próprio Palácio do Planalto como um todo, não teria um interesse de andar com uma reforma administrativa, não neste momento, já foi sinalizado isso. O Lira, quando ele fala ali de colocar a reforma administrativa, né, mandando aí, praticamente são dois recados, né, em relação a se cortar os gastos ali para o governo, é um recado que a Câmara está dando justamente, né, a gente tem discutido muito até sobre a eficácia destes gastos públicos, né, a gente tem ali uma máquina extremamente inchada, não especificamente de agora, mas agora temos visto sim, né, neste atual governo, um aumento maior dos gastos, até porque a gente já teve num primeiro semestre ali uma dívida aumentando bastante, um déficit de 40 bi, né? Então, assim, a gente vê gastos grandes, mais ministérios foram criados nessa atual gestão, aumentando, inchando, e além de outros programas, né? Tem outras pautas que seriam aqui, né, fundamentais para a gente até falar sobre isso, que acabam trazendo, viu, Felipe? Eu até estava vendo ali, a própria MP, que está muito sensível ali, que ele quer aumentar a taxação dos fundos offshores. Essa MP, ela não agrada a Câmara, o Senado como um todo, ela não agrada o Congresso e ela está junto com aquela MP dos salários, né, da isenção e do salário mínimo. E esse é um ponto também muito importante, até porque, olha só, essas duas MPs juntas, elas trazem ali, elas estão juntas, mas se elas forem separadas, se elas forem discutidas de formas separadas, isso acaba sendo, né, um ponto muito delicado para o governo, porque pode ser entendido, inclusive que até não de improbidade administrativa, fugiu aqui a palavra, ela pode ser, na verdade, vista como um problema, porque para se aumentar a discussão, né, da tabela do imposto de renda, que é uma sinalização, de aumentar a isenção ali dessas pessoas que fazem parte do imposto de renda, o governo ele tem que trazer a solução. A solução seria, né, tá acondicionada nessa taxação ali dos fundos offshores. A Câmara já deu uma sinalização que ela não está agradável em votar essa taxação dos fundos offshores. É claro, o governo ele pode tentar ali, de alguma outra forma, trazer essa compensação nessa diferença. Mas essa questão, né, elas estão anexadas, né, e estão perto de caducar. Esse problema que mora é o seguinte, se não votar junto, não mostra de onde estaria tirando dinheiro para garantir a isenção e a correção da tabela do imposto de renda. Isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Dei a palavra aqui. Pode ferir a lei de responsabilidade fiscal se realmente o governo não conseguir fazer, né, conseguir provar essa outra, como vai angariar essa arrecadação para conseguir fazer justamente o prometido ali naquela MP que está perto de caducar. Ou seja, né, tem várias insatisfações ali, que o Congresso ainda está sinalizando para o governo como um todo. São questões muito sensíveis, a gente estava falando ali em relação ao corte de gastos. Basicamente, também o governo precisa sinalizar, né, ou pelo menos trazer alguma sinalização que contemple ali um corte de gastos se ele não quiser enfrentar uma reforma administrativa. Pelo menos esse é o recado ali muito claro de Arthur Lira.
O fato é que é necessário cortar gastos, né, Paula? Não tem como só aumentar despesas sem fazer um reajuste no orçamento, né? A gente pega até o exemplo de família, quando você tem um aumento de despesa de um lado, se você não aumenta o seu salário, você tem que cortar gasto de outro lado, né? E o que o governo está fazendo é justamente isso, querer aumentar o salário, que no fato é aumentar imposto, mas sem rever todos os gastos. E cá para nós tem muito gasto que não é saudável, tem gastos que eles são totalmente sem cabimento e tem gastos que merecem ser revistos, né? Muitos gastos que não tem nem sentido o governo arcar com tantas coisas assim dentro do seu orçamento. Então, uma reforma administrativa, um pente fino nos gastos governamentais, um pente fino no orçamento de vários ministérios, isso é extremamente necessário. Só que, em contraponto, a gente está vendo o governo até discutir mais ministérios, criação de ministérios. O 38º ministério, talvez para acomodar alguns aliados de situação, né? Situacionais ali, que não necessariamente eles integram a base do governo, mas eles estariam na base do governo para algumas votações, como é o caso que a gente vem discutindo muito aqui do PP e do Republicanos, que não são da base do governo e provavelmente não vão ser da base do governo, até por terem muitos parlamentares desses partidos que não coadunam com o estilo de governo do presidente Lula, nem com a ideologia do governo atual. Então, parte desses partidos, eles estariam junto com o governo, votariam junto com o governo, mas não necessariamente eles estariam junto com o governo em todas as votações. Só vale lembrar que a gente está falando de arcabouço fiscal, a gente vai falar daqui a pouquinho também de reforma tributária, tem a reforma administrativa, que está muito claro que parte desses parlamentares vai votar por ser pauta de Estado e muitas partes desses parlamentares acabam não votando, justamente por ser uma pauta de Estado, mas que vai privilegiar ou vai ajudar esse governo a até mesmo ter um bom desempenho. A gente vê até as últimas pesquisas, né, de popularidade, o ministro Fernando Haddad recebeu ali um voto de confiança do mercado, recebeu esse voto de confiança e está colhendo alguns frutos até o momento. A partir do momento que perder a credibilidade ou até mesmo não entregar algumas das propostas feitas, né, algumas das sinalizações colocadas dentro dessa proposta, talvez o mercado comece a virar um pouco os olhos, comece a não acreditar tanto assim nessa capacidade de desempenho e de articulação do governo federal até o momento. Mas o fato precisa cortar gastos, é muito importante que essa reforma administrativa seja colocada em debate.